uma sintonia, uma filiação real. Amado Mestre Jesus, é com profundo respeito e alegria que evoco o seu nome à nossa reunião de sábado, porque sei que sem a tua presença aqui entre nós, nosso coração é vazio de emoção, de transformação, porque o conhecimento instrui, mas o teu Evangelho nos transforma. Agradecer também a essa equipe espiritual, amigos fora do corpo que constituem essa grande família do BSS, que já tem noção do teu Evangelho e o caminho a seguir através da transformação pessoal, que está aqui conosco, nos abraçando, nos orientando e respeitando as nossas escolhas a todo momento. Que essa noite de sábado seja sempre uma noite especial, porque por mais que pareça uma noite como outra qualquer, pode ser a noite transformadora da vida de um de nós aqui, através da palavra amiga do Humberto, através do toque emocionado de um espírito amigo em nossos corações. Enfim, tantas surpresas podem estar por vir no próximo instante de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa alegria de viver, essa oportunidade de estar aqui e trazer no coração, através do Espiritismo, a certeza de que tem uma razão muito clara e objetiva para estarmos vivos. Esteja conosco nessa noite, que possamos formar um só coração, vibrando igual na tua direção, Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós temos aqui um tema muito interessante, que é saúde integral, imunologia, as doenças e o perispírito. E ninguém melhor do que Humberto de Fabre para poder explicar para a gente essa bagunça aqui toda. A palavra é sua, meu querido. Obrigado, Alexandre. Amigos, boa noite. Como o Alexandre já anunciou esse nosso assunto para as nossas reflexões da noite, nós inicialmente sabemos de há muito que estamos estudando na Casa Espírita, ou já por vezes viemos de uma família espírita, que nós vivemos num verdadeiro mar de vibrações, né, onde somos influenciados e, por nossa vez, também influenciamos. A nossa inteligência, à medida que apresenta novos recursos para nós mesmos, vai nos mostrando, vai fazendo com que nós alcancemos esses conhecimentos. Quando nós estávamos na condição do plug, então era plugar em determinados lugares para fazermos conexão. A nossa inteligência nos levou há muitos anos atrás ao wireless, e nós sabemos da facilidade que temos em nos conectar, principalmente nas redes que estão abertas, aonde a nossa escolha se faz com o cuidado ou não devido em relação àquilo que nós queremos ou não nos expor. Essa é uma situação que nos mostra esta condição nossa como espíritos de estarmos nos relacionando com criaturas, estejam elas na dimensão em que se encontrem, tanto nesta como na dimensão que nós chamamos de espiritual, que na realidade, como são várias dimensões, André Luiz nos reporta apenas porque sabemos que são mais do que a quantidade que ele nos reporta no livro Nosso Lar. Ele nos diz que só o planeta Terra possui 7 dimensões. Esta que nós nos encontramos é uma das mais materializadas e está dentro desse número. Logo, dimensões espirituais que nós tratamos, dando uma impressão por vezes de estarem muito distantes, são paralelas. Tanto é que somos seres interexistentes. Nós sabemos disso a partir de um simples cochilo
de uma noite de sono ou, por vezes, até mesmo da indução magnética, quando então podemos sair do corpo e nos relacionamos com pessoas, nos envolvemos em situações que têm um paralelismo total, ou seja, é uma continuidade de existência, que felizmente o cérebro físico não permite o registro, até porque não é ele utilizado para essas conexões, esses contatos. Quando retornamos para o corpo físico, os registros por vezes são mínimos, até porque faz todo sentido, uma vez que nós teríamos que administrar uma continuidade de existência, não naturalmente 2 vidas, mas uma continuidade de existência, o que seria extremamente complicado para administrarmos no estado de vigília aquilo que de repente marcamos durante o período que nos encontramos em repouso. Então essas relações são impressionantes, porque essas influências elas continuam a acontecer. Mas nós, para tratarmos um pouco, refletirmos um pouco sobre este assunto, pegamos apenas aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, aquilo que nós promovemos em nós através daquilo que pensamos, da nossa mente sobre nós mesmos. O que, por exemplo, ainda para alguns profissionais ligados à medicina alopática, é um objeto completamente estranho ou, naturalmente, precisando de maior pesquisa para ser provado. A aceitação daquilo que estamos falando sobre essas questões de influência sobre nós mesmos não é em caráter generalizado em relação às questões dos profissionais envolvidos na área médica alopática. Ainda para muitos, nós não passamos de um mecanismo, né, ou seja, um processo mecanicista, onde o corpo e o que acontece com ele não tem absolutamente muita relação com aquilo que a mente está comandando. Muito bem. Onde começa essa história? Primeiro nós vamos ver algumas definições da própria Joana de Ângeles através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, no livro Vida, Desafios e Soluções, que ela faz as 2 classificações a respeito, primeiro, de vida biológica, que ela vai nos dizer nesse livro, que é o resultado dos automatismos, desde que os órgãos se encontrem em ordem. Todo o processo funciona naturalmente. E vai falar também sobre a vida mental, que é ligada ao espírito, e aí a situação fica mais delicada, porque a aceitação deste elemento, ou seja, daquilo que é a realidade e que se utiliza do corpo físico para se expressar na dimensão que nós nos encontramos, a aceitação, nós sabemos, não é unânime, não é, aliás, é um percentual muito pequeno. Mas ela diz, ligada ao espírito em decorrência de suas vidas anteriores. Então, olha a influência de nós para conosco, né? Em nós mesmos, daquilo que nós viemos promovendo. Nós não somos um simples repetir de situações, senão a reencarnação não faria o menor sentido. Mas, como sabemos, somos herdeiros de nós mesmos. Nós chegamos aqui nesta reencarnação trazendo situações, não é, que surgem como intuições e tendências na nossa vida. Não é? Então, tanto é que Kardec vai questionar os espíritos no Livro dos Espíritos a respeito da possibilidade de nós sabermos sobre outras vidas. A resposta é positiva e os amigos espirituais, não é? Aquelas entidades venerandas que estão trabalhando na codificação com Kardec através dos médiuns, nos informam que basta com que nós analisemos as nossas tendências, que nós saberemos o que fomos. Não a vestimenta que estivemos utilizando, que isso não é de maior importância, mas sim a nossa estrutura de caráter mental, que então, repetindo, Joana de Ângeles diz, é ligada ao espírito em decorrência de suas vidas anteriores, o criador que é dos hábitos, ou seja, o espírito, dos hábitos mentais, saudáveis ou não. Então, aquilo que acabamos de dizer, somos frutos de nós mesmos, daquilo que nós promovemos para nós, e quando promovemos para o outro, sabemos que estamos promovendo para nós mesmos. Né? Então, são 2 momentos que podem estar funcionando em conjunto ou não. Posso promover para mim mesmo e posso promover para o outro e, evidentemente, estou fazendo para mim. Estou montando o quadro para mim mesmo.
Aí ele disse, então, são esses padrões ou os hábitos mentais, saudáveis ou não, que passam a dirigir a nossa conduta, porque toda a programação existencial começa no pensamento. Quem é que vai nos indicar uma metodologia segura para nós em relação a essas questões de controle? Há mais de 2000 anos, sempre atual, o ensinamento de Jesus. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Olha que impressionante. Vigie, ou seja, preste atenção em você mesmo, analise-se, etc. E ore, porque diante da fragilidade, né, ele dizendo para o apóstolo Pedro, no livro Boa Nova, através da psicografia, Humberto de Campos, através da psicografia de Chico, que ele diz: o homem é mais frágil do que mal. E a fragilidade do ser está naquilo que a gente chama de tentação. Não é assim? O que nos tenta? Aquilo que a gente gosta. Né? Porque senão ninguém é tentado. Então ele diz: a busca da prece, da oração, para se fortalecer diante da fragilidade que a gente chama de tentação. Veja que era a recomendação do próprio Cristo, esses aspectos, desses cuidados em relação a nós mesmos, da vigilância e da oração para o devido fortalecimento. Porém, as situações vão acontecendo de uma maneira sem imposição. Até porque toda vez que o homem impôs alguma coisa, o homem como ser humano, né? Aí não definindo apenas o sexo masculino, mas todas as vezes que se quis impor alguma coisa, os resultados estão aí na história, os excessos que nós como humanidade, acabamos cometendo, os abusos, os exageros, né, suprimindo direitos alheios, etc. Toda vez que nós impusemos. Deus e o próprio Jesus nos traz, aliás, reflete esta realidade como um espírito crístico, um espírito evoluído, que é em não impor coisa alguma para quem quer que seja, que é muito importante. Porque o conhecimento, de uma maneira geral, ele vai surgindo quando o espírito está ganhando cada vez mais a maturidade. Ele vai surgindo das mais diversas maneiras, sem que as criaturas sejam violentadas na sua maneira de pensar, sem que sejam impostas situações ou qualquer coisa do gênero. Até porque os conhecimentos do nível do desenvolvimento do espírito, como reencarnação, essas nossas influências, não é para falar de influências na troca com outros ou da influência sobre nós mesmos, vão surgindo para nós à medida que nós vamos amadurecendo, sem que nós tenhamos imposição de quem quer que seja ou de qualquer partido que seja. Por quê? Porque na realidade é vida, é um processo mecânico. Muitas dessas situações é um processo mecânico, como reencarnação, e nós vamos passar por ela, quer queiramos, quer não, quer aceitemos, quer não, quer tenhamos crença ou não, quer a religião nossa aceite ou não, nós vamos passar por ela porque é um processo mecânico evolucionista, ou seja, metodologia evolucionista. Da mesma maneira que a gente pode dizer assim: eu não vou querer desencarnar, mas vai. Ok? Estamos então combinados que vai. É uma realidade. Mas eu não quero, mas vai. A grande jogada é esticar, não é? Quanto tempo eu posso administrar? Através de um comportamento nosso. Que é interessante. Essa senhora, por exemplo, que é a Joan Kroc, ela desencarnou em 2003, mas ela era uma viúva de um dos fundadores da McDonald's, né, dessa rede famosa de restaurantes, e ela doou na época, imagine, em 1989, 2 milhões de dólares, que era um valor muito significativo, para a Universidade de Los Angeles, com o objetivo de juntar
uma série de profissionais das mais diversas áreas. Então ela colocou imunologista junto com especialista em câncer, com neurologista, com psiquiatra e psicólogo, e para estudar a condição da influência da criatura nela mesma, da influência mental da criatura nela mesma. Estava então aí, começava a psiconeuroimunologia, ou seja, a mente influenciando no indivíduo e promovendo no indivíduo situações as mais diversas, tanto de um lado como do outro. O que eles estavam procurando e o que ela estimulava? Identificar a relação entre a alma de uma pessoa, seus pensamentos, suas emoções e seu comportamento com seu sistema imunológico, que é o responsável fundamental para a saúde da criatura. Tem mais. Durante décadas, até porque se considerava que o sistema imunológico, ou seja, as células ou os glóbulos brancos, eles eram autônomos. Aquilo que você pensava, achava, deixava de achar, etc., não tinha nenhuma relação com o seu corpo. O seu corpo funcionava, porque é um processo mecânico, é mecanicista. Então, o seu corpo funcionava à revelia daquilo que você queria, seja consciente ou inconsciente. Não é verdade? Consciente, porque às vezes nós não gostamos de uma pessoa e temos consciência sobre esta condição de mantermos-nos contrários a esta pessoa. Não é? Ponto. E por vezes nós não gostamos da pessoa, mas não temos nem consciência do que promove esse processo, do que esse não gostar, do que essa repulsa promove em nós mesmos. Vale lembrar que as pessoas não gostarem de nós é um problema das pessoas. Nós não gostamos dos outros, é um problema nosso. Ok? Porque a gente precisa ficar combinado desse jeito. Por isso que André Luiz, no livro Sinal Verde, através da psicografia, André Luiz Espírito, através da psicografia de Chico, diz assim: é normal que você crie invejosos, porém não inimigos. Que são coisas diferentes, né? Inveja, você pode ter gente que possa ter sua, você não deve ter procurar não ter dos outros, né? Agora, isso não tem como evitar, mas inimigos tem, não é verdade? Tem como a gente evitar, através de atitudes e uma postura ética, uma postura adequada. Essa situação acabou sendo interessante porque vai exatamente nos mostrar que nada é colocado pelos, podemos chamar do jeito que quiser, amigos espirituais, dimensão espiritual, Jesus, Deus, como a gente quiser, Buda, etc. Nada é imposto, porque acontecem determinados eventos que chamam a atenção, uma situação acaba levando a outra. Uma das situações muito interessantes aconteceu e muito pouca gente acabou dando continuidade no acompanhamento desse assunto, que foi com o Apolo 13 em 1970. O número já é cabalístico, né? Porque é 13. E aí tem uma explosão no módulo e os 3 astronautas que estavam como tripulantes desta missão entraram em risco de morte. Não é? Porque antes se falava risco de vida, mas não tem risco de vida, tem risco de morte. Entraram em risco de morte. E o que foi mais interessante observar neste episódio é que, com a mente voltada para os aspectos de que, até então, o que acontecia no teu sistema imunológico não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que você pensava ou como você gerenciava a vida, essa visão era muito forte, perceberam o seguinte, que 2 dos astronautas, aliás, os 3, né? Mas 2 criaturas altamente preparadas para enfrentarem situações as mais adversas, 2 deles, o sistema imunológico caiu de tal maneira que eles ficaram gripados. E aí começaram a achar interessante, porque esse pessoal é tão bem preparado, como é que pode ficar gripado diante de uma situação de estresse? Será que tem a ver alguma coisa? Veja que o despertamento vai acontecendo sem que as criaturas tenham imposição. Não é fantástico? Até porque, se o amor rege a nossa vida, o amor não se impõe, não é? Apenas ama. E entende
o momento da criatura. Não é verdade? O indivíduo desequilibrado, envolto no crime, ele é tão amado quanto qualquer um de nós que não estejamos envoltos em situações que são, por vezes, calamitosas. Não é verdade? Porque se Deus é amor, ele não ama mais uma criatura do que outra. Ele ama. E é indistinto. Isso começou a chamar a atenção a partir de situações desta natureza, que são verdadeiros despertamentos de indivíduos como, por exemplo, em experiências anteriores, o psicólogo Robert Adler, que desencarnou em 2011, ele começou a identificar conexões entre o psiquismo e o sistema imunológico. E percebeu o seguinte, que o sistema imunológico ele era condicionável. Ou seja, nós condicionamos ele. Ele é feliz quando nós estamos felizes e ele é triste quando nós estamos tristes. Entenda que tristeza que não se resolve, ela não apenas pode virar a enfermidade da depressão, como ela poderá implementar no organismo uma série de outras enfermidades à medida que determinados órgãos se encontrem mais fragilizados. Se eu tenho um problema, por exemplo, no fígado e vou cultivando situações de estresse, situações de tristeza, situações mal resolvidas, né? ou, por que não dizer, vou cultivando a falta do perdão, né? Por isso que Jesus recomenda mais de 400 vezes no Novo Testamento a utilização do exercício do perdão, eu vou afetar um dos órgãos mais fragilizados no meu corpo físico, que, por acaso, pode ser o fígado, como exemplo que acabamos dando. E aí passamos a ter um problema que não tem relação nenhuma com karma, porque já vem os entendidos dos karmas dizer, no mínimo você era um espadachim e aí enfiava a espada no fígado dos outros. Ora, ou qualquer coisa absurda dessa natureza ou situações semelhantes. Quando na realidade nós reprogramamos a nossa existência a cada dia, não é verdade? Nós podemos fazer mudanças drásticas, tanto de um lado quanto do outro. A cada dia nós podemos promover mudanças que possam ser extremamente positivas ou não necessariamente. Porque fazemos uma programação espiritual, mas temos o direito de alterá-la no momento que a gente bem entender. Porque nós não somos autômatos, nós não somos regidos por destinos, nós não somos regidos por situações A, B ou C, nós somos regidos pela nossa vontade, seja ela consciente ou não. Mas as coisas não pararam por aqui, veja como elas vão se encaminhando. Em Stanford, na Universidade de Stanford, pegaram um grupo de criaturas que tinha poliartrite, que é uma doença que caracteriza com constante dores e inflamações nas articulações. E fizeram o seguinte com esse grupo. Informaram tudo para eles a respeito da doença. E deram também uma série de atividades, como exercícios e coisa do gênero, alimentação e tudo mais, para que eles minimizassem o desconforto das dores que dão nas articulações. Quem conhecer alguém que passe por uma situação dessa sabe o quanto a criatura sofre. E perceberam o seguinte, que todo o conhecimento da enfermidade, etc., não havia sido fundamental para minimizar as dores das pessoas, dos enfermos. Mas tinha uma coisa que chamou a atenção, que era o seguinte, hábitos mentais saudáveis, como ter amigos, bons contatos sociais, senso de humor, capacidade de rir de si mesmo, atitude otimista e capacidade de desabafar e amar. Ser sincero consigo mesmo, ser sincera consigo mesmo. Perceberam que isto tinha um efeito
muito maior do que todo o conhecimento a respeito da enfermidade, exercício esse, alimentação, que não quer dizer que vamos desprezar esses particulares. Absolutamente. Mas não adianta, como às vezes nós encontramos pessoas que têm a informação sobre o problema que está vivenciando, ou o problema do familiar que esteja vivenciando, que fique pura e simplesmente, e às vezes dando status para a doença. Nós tivemos em certa oportunidade num jantar que as pessoas reunidas à mesa, elas falaram o tempo todo de algum tipo de enfermidade que as crianças, porque todo mundo tinha uma faixa etária que ainda os filhos eram crianças, que as crianças tinham, o tipo de medicação que deveria ser dada, etc. Quando terminou o jantar, sinceramente, eu me sentia enfermo. Eu estava quase pedindo um comprimido para alguém ali, porque era uma coisa impressionante. Você ia jantando a enfermidade que mudava de um para outro, porque começou a haver uma disputa. Quem era mais doente, quem tomava mais remédio, o tipo de medicação que era, etc. A gente sabe, às vezes conhece, a pessoa dá status para a doença. Ah, eu tenho uma dor de cabeça, mas sua dor de cabeça não é nada. Tem uma sinusite que, olha, vai pegando aqui, repuxa aqui um pouco, vai passando a dor aqui para trás, dá umas fisgadas nas costas, quando eu vou ver, está repuxando até a perna. Meu amigo, você está fazendo consigo mesmo, energizando toda essa região num processo de autopasse. Nem precisa vir na casa espírita. Não é? Porque não tem santo que te cure. Porque você vai... Não é verdade? Parece exagero, mas é uma realidade. Aí eu fui lá fui fazer assistência espiritual, etc. Mas não adiantou nada. Mas é claro que não adianta. Porque você vai... É a mesma coisa que fazer prece. Eu faço 10, 15 minutos de prece e mantenho o mesmo comportamento todos os dias. O que adianta? A prece é o problema ou sou eu com o meu comportamento que não quero mudar, que é o problema? Então, veja como vai e volta, você vai em Jesus novamente, não é? A necessidade de prestar atenção em si mesmo. Mas a coisa ainda tinha mais gente que foi se envolvendo. Esse cidadão, David McClelland, ele desencarna em 98, mas ele fez uma pesquisa interessante em Harvard. Você vê que não são umas cabecinhas boas, né? Você vê Stanford, Harvard, etc. É um pessoal que sabe o que procurar. O que ele fez? Ele botou um filme para os alunos assistirem um filme sobre a beleza das ações da Madre Teresa de Calcutá. Então, das ações caritativas da Madre Teresa em Calcutá. Terminado o filme, ele mediu o sistema imunológico dos alunos. Ele fez um exame e constatou o seguinte, que o anticorpo, a globulina da imunidade A, era responsável pela destruição das infecções nas vias respiratórias, havia aumentado. Aquilo impressionou. Então ele fez o seguinte, terminou esses exames, ele botou um outro filme para o turma assistir. Ele colocou um filme do guerreiro Uno Átila, que viveu ali, né, gente boa, etc. Né? Ele não mandava prender, mandava soltar. Ele fazia logo genocídio, ele era um genocida de marca maior. E mediu de novo. E viu que a imunidade do pessoal, a imunoglobina estava toda lá embaixo, assistindo um filme. E tem gente que assiste filme de violência antes de dormir. Sai do corpo, vai para o umbral direto. Você vai para onde? Não é verdade? Porque você assiste tudo aquilo, você sai do corpo, você está com as imagens todas gravadas. Você projeta o quê? Esse tipo de imagem. Não é para meter medo em ninguém, mas seleciona melhor, não é? Porque está completamente plasmado. Aí a gente projeta isso. E, claro, projeta e vive essas cenas em torno de nós mesmos. Nem precisa ter companhia, né? Nem precisa ter companhia, porque essas cenas continuam em nós. Então, olha os cuidados. Bom, conclusão, o que o pessoal acabou achando? O que surpreendia, né? Surpreendia muitos dos profissionais e que tem chegado é o que mais sobrecarrega o sistema imunológico são as pessoas que não possuem
esperança, nem veem mais sentido na vida. Estão deprimidas e pessimistas, se estressam e cansam facilmente, e também aqueles que procuram viver completamente na solidão. Pesquisas atuais mostram que o indivíduo que viva sozinho e que procure ter um pet, desde que tenha responsabilidade para ter, não é? Porque não adianta ter um pet e não ser responsável por aquela criatura que é completamente dependente da gente. E que na sua, buscando o Dr. Bezerra de Menezes Espírito através da psicografia de Chico, no seu nível de entendimento primário, porque há uma inteligência sendo desenvolvida, como todos os caracteres de um ser humano, como sentimento, etc., todos, né, em fase de desenvolvimento. Entendem o homem, ou entende o ser humano, como o seu Deus. E não entendem quando aquele ser que lhes dá de comer e de beber acabe maltratando, abandonando, ou qualquer outra atitude de desrespeito. Porque se a gente não consegue gostar de algo de um elemento cuja dependência é integral nossa, como é que a gente vai amar o semelhante? Isso é uma pergunta. Não precisamos de resposta. Que cada um encontre a sua. Se nós somos incapazes de amar, não precisa ser animal. Pode ser, às vezes, o respeito à natureza na questão do vegetal. A ficar mais fácil. Se a gente não tem capacidade de gostar sequer de um elemento que está sob nossa dependência completa, como é que a gente quer amar o outro? Como é que a gente não quer ficar doente? Como é que a gente quer reencarnar em Júpiter, que já não tem mais esse tipo de discussão? Não é? Conforme a Revista Espírita de agosto de 1868, quem reencarna em Júpiter tem uma condição única mental. É bom, é uma criatura boa. Ponto. Então você não vai lá discutir medicina isso, medicina aquilo, porque você não fica doente. Quem fica doente é o quê? Espírito que está em expiação e provas. Ou seja, não é você, somos nós. Não é assim? Faz parte do processo da prova para o indivíduo. Prova não significa punição. Nós não estamos falando de expiação. Toda expiação tem que ser uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Isso funciona para espírito com necessidade evolutiva. Quando a criatura é boa, não discute mais esse tipo de assunto, porque esse tipo de assunto não faz mais sentido. Vamos dar uma extremada aqui. Alguém já leu que Jesus ficava resfriado, rouco, tinha indisposições estomacais, não é? Não se tomava banho, mas imagina, a criatura exalava perfume. Você tem que amar muito, né? O Pedro era pescador numa região de um calor insuportável, mexendo com peixe sem tomar banho. E você não vê Jesus com nenhum pregador no nariz fazendo palestra perto do Pedro. Não é verdade? O próprio Chico, Mário Teresa, irmã Dulce, eram criaturas que a vibração estava em tamanha intensidade que eles vibravam e exalavam perfume quando suavam. Não são eles, somos nós. É tudo uma questão de tempo. Da mesma maneira que se nós formos em ambientes que possam estar higienizados, mas cuja condição mental, cuja condição vibratória seja desequilibrada, nós sentimos odores muito estranhos, desagradáveis, mesmo em locais que sejam higienizados. Coisas desagradáveis, odores às vezes muito estranhos, não comuns, de um tipo de, por exemplo, gás produzido em lixões, por exemplo, coisas do gênero, em locais que são totalmente higienizados. Porque é a vibração que se emana. Não é? A vibração é energia, energia é matéria. E à medida que se adensa no local, nós percebemos, e não é uma percepção de nível perespiritual, é uma percepção
positiva realmente que faz efeito na condição do ambiente mesmo. Fantástico isso, né? Por isso que muitas vezes muitas pessoas na casa espírita, por vezes, relatam sentirem odores, né, perfumes de flores e coisa do gênero, e você não tem no ambiente, por vezes, flores, vasos ou coisa do gênero, e nem próximo você tenha jardins ou qualquer coisa assim, e as pessoas relatam experiências as mais diversas. Por quê? Porque nós temos um objetivo aqui. O que nós estamos fazendo nessa reunião? Nós estamos procurando, ou estamos nos curando, ou estamos procurando nos preservar da enfermidade, cuja a pior delas é a falta do perdão. É exatamente esse aspecto. Nós estamos procurando, em conjunto, aqui trocando energias positivas, porque se a gente vem para uma casa como esta, nós temos uma proposta para a nossa vida que é a de mudança. Não é verdade? A gente não vem aqui para jantar? Também, mas também. E vai no parque amanhã, né? Que é importante a participação e a confraternização. Isso tudo tem um marco para o início da mudança. Não é a mudança, é o início da mudança. Quando você tem, não é o Espiritismo, mas é aquilo que o Espiritismo traz como o conhecimento que estava reservado para grupos privilegiados, que ele vulgariza de uma maneira ordenada, para que nós procuremos nos conhecer. Estudar Espiritismo, sendo ou não espírita, pouco importa, porque na realidade é Leon Denis que vai fazer essa colocação. O Espiritismo não será o futuro das religiões, não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ou seja, porque o conhecimento que está inserido nele é do cristianismo primitivo. E esse conhecimento faz parte do ser, está para nós. E nós teremos ele à medida que nós vamos nos interessando. Então, estudar Espiritismo é estudar os espíritos. Estudar os espíritos é estudar a si mesmo. Não é verdade? Até porque nós somos não só espíritos reencarnados, mas somos os seres interexistentes, como já dissemos, utilizando desta organização para nos manifestar aqui durante um curtíssimo espaço de tempo, que se a gente não se vigia, fica mais curto ainda. Essa noite eu comentava com a minha esposa, a Márcia, de que eu sonhei que estava desencarnando. Então era interessante o sonho. Ainda bem que não virou realidade. Ainda, nunca se sabe. Eu me via desencarnado e sabia que estava desencarnado. E era interessante que eu tinha um aparelhinho na mão. Eu não estava fazendo palestra porque ninguém ia aguentar, né? Porque é duro. Aí eu tinha um aparelhinho na mão que eu controlava a luminosidade do ambiente. Então, em determinado momento, eu achei que era conveniente para o indivíduo que estava desencarnado, que era eu, deixar uma luminosidade mais amena. Então eu baixei a luz. Então ficou assim uma coisa mais agradável. E de repente, no sonho, eu decidi apagar a luz de vez. Quando eu apaguei, eu acordei. Eu acordei e aí, claro, né? Me belisquei. Se doer, eu estou encarnado ainda. Se não doer, tem problema. Mas o que é aqui a gente chama de vida e morte? Não é morte do corpo físico, porque a morte, como a gente entende, não existe. Não é? Existe, como Jesus disse, sim, aqueles que são verdadeiros cadáveres ambulantes, inúteis para si mesmo, inúteis para a sociedade, a começar da familiar. Esses são os cadáveres que andam. Esse não é o ponto. Mas o que é estar encarnado e desencarnado? Não é verdade? Já citamos aqui outras vezes. A gente morre de medo de morrer e treina todas as noites. Vá treinando, um dia você ficar campeão ou campeã nessa modalidade. Não é verdade? Sim, tira de letra. Bom, a doutrina vem e Kardec fala a respeito. Ele diz assim: pode deduzir-se quanta falta faz aos laboratórios científicos o conhecimento dos postulados
desta doutrina que é filosófica, científica e de substância ética. Ele não fala de substância moral, ele fala de substância ética, porque moral pode ser regida pelas leis e não ser ético, não é verdade? Você pode ter a lei te amparando e é moral, mas não ser ético. Por exemplo, eu explorar, né, como foi num passado muito recente, eu explorar criaturas de outras raças e eu tinha a salvaguarda das leis, então era moral perante a sociedade. Mas desde que eu prejudique uma pessoa, não é ético. Então nós temos diferenças entre o que é moral e o que é ética. A ética está voltada a, independente da moral, eu agir de uma maneira respeitosa, eu agir comigo e com as pessoas de uma maneira respeitosa. Ponto. Né? Porque a moral pode, como questões de usos e costumes de um povo, ela pode amparar coisas as mais absurdas. Não é assim que a gente vê na história ainda até hoje, alguns locais mais acentuados ou menos. Então, por isso que ele diz a respeito da condição filosófica, científica e de substância ética, especialmente a respeito da existência do espírito imortal e de seu envoltório, que ele denominou, Allan Kardec, de perispírito, mas que existe mais de 48 denominações no planeta, a começar da mais alta antiguidade, né, com as mais diversas classificações. E aí continua Kardec no Livro dos Médiuns, que ele já afirmava em 1861, somente faremos notar que o conhecimento do perispírito é a chave de inúmeros problemas até hoje inexplicados, porque está na criatura a se refletir no corpo. Aquilo que nós armazenamos na nossa mente, nós plasmamos no perispírito, acumulamos energeticamente no perispírito, e o corpo faz a função saneadora. É o curador do perispírito, é o curador do espírito, quando ele traz aquilo para a realidade do corpo, do que a gente chama de enfermidade ou que a gente chama de cura, porque quem se cura ou quem é enfermo é a própria criatura. Tanto é que médicos espiritualistas dizem que o processo de cura no ser, ele vai de 0 a 100. 30% é a sua confiança em você mesmo, os outros 30% a confiança que nós temos em Deus, os outros 30% a confiança que nós temos no médico, e os outros 10%, se você quiser dar 10%, é efeito da medicação. Se, porque nós temos inúmeras experiências que o indivíduo, não é, toma um placebo e se cura, e o outro toma a medicação adequada e desencarna com a enfermidade. Aliás, foi o Luigi que nos contou há um tempo atrás, e hoje nós até fomos perguntar mais uma vez a respeito desta passagem que se deu com uma senhora em Boston. Não importa os nomes, né? Porque isso não, eticamente o que é interessante é a história. Ela foi ao médico e ela tinha um tumor no cérebro. E conversando com o médico, esse médico só atendia pessoas que tinham confiança em si mesmo para se tratar. Olha que beleza! Que postura interessante do médico, né? E ela, conversando com o médico, ele disse: o seu caso realmente é muito sério. É muito sério. É muito grave. Ela disse: o risco de morte, então, né, já está aí colocado em outras palavras. E ela perguntou: é de 1 para 10? Disse: não, senhora. Ela disse: 1 para 100? Disse: não, senhora. 1 para 1000? Disse: não, senhora. 1 para 10.000? Condição de sair desta situação e continuar com o corpo vivo? Não, senhora. 1 para 100.000? Disse: não, senhora. 1 para 1 milhão? Ele disse: exatamente. Eu disse: então vamos começar o tratamento. Ele se curou. Aí a gente vai discutir fé. Não é verdade? Se você não acreditar em você mesmo, não há quem te cure, mas há quem te adoeça. Não é fato? Porque a doença é eu não acreditar em mim mesmo, que eu sou capaz. Lembram-se da poliartrite? Não adiantava o indivíduo conhecer sobre a enfermidade. Era importante que ele acreditasse nele mesmo, que ele procurasse ser feliz.
Voltamos a Joana de Ângeles com os estudos espíritas através da psicografia de Divaldo, que ele diz o seguinte. Ela diz que no psicossoma, que é uma palavra também de definição de perispírito, estão sediadas as genes patológicas, ou seja, as enfermidades e distúrbios dolorosos, ensejando a aceleração das perturbações psíquicas de largo porte. Olha que coisa interessante. Ela continua no livro O Homem Integral, olha quanto material para a gente estudar. Não é? Ela diz o MOB, ou Modelo Organizador Biológico, que é também outra definição de perispírito, é só nome bacana para a mesma coisa. Se encarrega de plasmar no corpo físico, ou seja, materializar no corpo físico as necessidades morais evolutivas da criatura através dos genes e dos cromossomos. Olha de novo Jesus sobre a questão da vigilância, não é verdade? Sobre nós mesmos, não vigiar no vizinho. Destaca ainda o perispírito como veículo sutil e organizador, e é o encarregado de fixar no organismo, aquilo que a gente acabou de dizer há pouco, os traumas emocionais, como também as aspirações de beleza. Olha que fantástico, da arte, da cultura, plasmando, materializando nos sentimentos as tendências e as possibilidades de realizá-los. Veja se não é para nós acreditarmos mais em nós mesmos com toda a capacidade que nós temos, não é uma realidade? A capacidade de poder pegar um aparelho e, se possível, for autorizado, evidentemente, falar com gente na estação espacial. Quando até bem pouco tempo atrás, isto era a ficção científica de série na TV. O cara abria lá um aparelhinho e tinha audiovisual com a nave, que se chamava Capitão Kirk. Muitos dos presentes aqui não sabem de que eu estou falando. Mas se souber, não faça sinal que não sabe. Faz aquela cara assim, nunca ouvi falar. Que é um denunciador de faixa etária incrível. Mas era ficção científica. Olha o tempo que a gente está aqui e o que se conseguiu, né? Apesar das distorções existentes, né? De que o indivíduo ele vai dirigindo e vai se comunicando com Jesus, porque ele vai querer estar presente com Jesus no menor tempo possível. E às vezes ele leva mais alguns juntos, né? Cuja responsabilidade, veja, a tecnologia não pode estar acima da responsabilidade da criatura para com ela mesma e dela para com o outro. Significa o seguinte: ama-se pouco. Não é verdade? Porque se eu estou correndo risco de vida e de morte, e está, porque com o text message, você pode levantar o número de acidentes fatais só nos Estados Unidos de 2016 para cá. Cresce exponencialmente, gente que anda e acaba caindo em determinados locais, quebra pescoço, coisa do gênero. Acidentes fatais são aos milhares, não está só voltado na direção, não é? Com teclando. Está também o indivíduo caminhando, andando de bicicleta, etc. O que pode ser urgente que você não pode esperar para parar num lugar seguro, não é? Para poder tomar cuidado com a tua vida e com a vida do semelhante, porque não basta ser suicida, também se vai ser classificado como homicida. E depois o indivíduo não quer ficar doente? Não quer trazer tendências enfermiças ou levar para outras reencarnações? A gente precisa pensar nisso. Onde é que estão os desequilíbrios, né, que de repente possam surgir na vida da criatura? Nos outros? São esses aspectos que a gente precisa refletir. Ainda dando continuidade com esse autor, o Gesiel diz o seguinte: o perispírito é quem determina a formação perfeita ou doentia do novo corpo material durante o processo da reencarnação e sintetiza nessa obra declarando que Jesus, com os seus ensinamentos contidos no Evangelho, é o grande médico divino da alma e do corpo. A prática da sua moral não é usos e costumes, é aquilo que ele ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, baseado nas grandes virtudes cristãs, como amor, caridade, humildade, perdão, justiça e fé, imuniza-nos, olha que maravilha, imuniza-nos contra muitos males e doenças. Continua Kardec dizendo o seguinte: quando as ciências médicas levarem em conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo
e horizontes inteiramente novos se abrirão para elas. As causas de muitas moléstias serão, a esse tempo, explicadas e encontrados poderosos meios de combatê-las. É uma questão de tempo. Por isso, se o projeto Genoma foi de 1990 a 2003, Deus queira que em breve tempo a gente tenha o projeto Psicossoma, que é o projeto Perispírito. Quando a gente for um dia discutir esse tipo de assunto, dizendo, olha que beleza, agora estão fazendo o tratamento desta maneira e em paralelo fazendo o tratamento espiritual em todos e qualquer local onde a criatura vá se tratar. Porque o ponto do desequilíbrio nasce na criatura. Enquanto a gente não tem esse projeto Psicossoma, ou esse projeto Perispírito à disposição de todos nós, vale o exercício simples daqueles que foram aqueles exercícios levantados em Stanford, né, que já faz mais de 2 décadas. Ter bons amigos, senso de humor, capacidade de rir de si mesmo, atitude otimista e cultivar o amor. Esse é exatamente a medicação, a vitamina, o preventivo, a medicina da alma para a gente viver cada dia mais e melhor, usufruindo dessa experiência que o Senhor nos deu. E quem é que nos ensinou? O próprio Jesus, que nos ensinou pura e simplesmente que a gente procurasse amar uns aos outros como Ele nos ama. Fica aqui o convite para uma vida saudável. Procuremos exercitar amor e muita paz. Muito obrigado.